telespectadores! Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz em iniciar mais uma semana muito abençoada aqui com vocês. Para mim é maravilhoso estar aqui em plena segunda-feira para já iniciarmos a semana com tudo, trazendo muito conteúdo sobre saúde, sobre beleza, sobre bem-estar, emagrecimento, elegância. E o Inspire-se de hoje terá muito conteúdo. Nós teremos um convidado especial aqui, o Dr. Breno, e ele é imunodermatologista. Então ele vai falar um pouquinho mais sobre o que é a imunodermatologia e as principais doenças que ele trata no dia a dia dele. Eu tenho certeza que você conhece alguém ou até você mesmo já ouviu falar de doenças inflamatórias, ou lúpus, ou psoríase, doenças autoimunes. Então, sobre tudo isso, nós vamos conversar com o Dr. Breno mais pra frente aqui no Inspire-se. Também vou te ensinar uma receita super fácil, deliciosa e melhor de tudo, baixíssima calorias hoje aqui no Inspire-se. Também vou falar um pouquinho mais sobre os sinais que o nosso corpo dá. O nosso corpo, ele é uma máquina super importante, uma máquina super inteligente que nos dá sinais de tudo que pode vir a acontecer com tudo que a gente está sentindo. Então é sobre isso que nós vamos falar. Vamos entender se você já tem alguns desses sinais? E o nosso corpo, ele dá sinais. O corpo humano, ele é a máquina mais perfeita que existe. Então, às vezes, nós temos alguns sintomas que nos incomodam, que nos atrapalham, que estão ali presentes já há algum tempo. E a gente acha que está ali só para incomodar, mas isso não é verdade. Às vezes, alguns sintomas do nosso corpo são sinais que o nosso corpo está dando que algo não está bem, que estamos com algo em excesso, ou com alguma falta, ou com algum tipo de intoxicação. E hoje eu vou falar sobre alguns desses sinais, que são muito frequentes e às vezes a gente não dá bola. O primeiro sinal é a indisposição. Ter indisposição de vez em quando é normal. Ninguém está 100% disposto todo o tempo. Não tem como, é humanamente impossível. Mas ter indisposição demais, todo dia indisposição, não ter nunca disposição para nada também não é normal. Então, se você se sente muito indisposta para tudo, indisposta para sair, indisposta para trabalhar, indisposta para fazer uma atividade física, algo não está legal aí dentro do seu organismo. Pode estar significando falta de alguma proteína, falta de alguma vitamina ou até déficit de algum hormônio. Então, indisposição é um sinal que algo não está certo. Batimentos cardíacos alterados. Então, o nosso batimento cardíaco, ele funciona normalmente. Mas se durante o dia você sente que o seu coração acelera do nada, sem nenhum estímulo, sem você estar fazendo uma atividade física ou estar fazendo alguma atividade que faz com que o nosso coração acelere, isso também pode ser um sinal. Pode ser que você esteja com uma pressão já alterada, pressão alta, um colesterol alterado, então também é um sinal para você prestar atenção. Azia. Azia de vez em quando comemos alguma coisa mais ácida, quando algo não cai bem no estômago, é normal. Mas azia todo dia, 3 vezes ao dia, uma semana inteira com azia, não é normal. Então, o ideal é que você investigue se você tem muita azia. Ela pode ser aí o sinal de uma pressão alta, pode ser sinal de um colesterol, de uma diabetes, enfim, do acúmulo de alguma substância no seu organismo. Então, o ideal é que você investigue se essa azia ela é muito frequente no seu dia a dia. E a oscilação de humor. Então, o nosso humor ele oscila durante o dia. Então, algumas pequenas osciladas é normal durante a semana, não é todo dia que a gente está feliz, que a gente está pulando de alegria. Mas sabe aquela oscilação de humor que incomoda? Você ir muito rápido da alegria para a tristeza, da alegria para o ódio, piscou o olho e tudo mudou? Então, isso não é normal. Isso pode ser um sinal de alguma patologia no seu organismo, algum problema psíquico ou até uma alteração hormonal. Então, se você tem muita alteração de humor durante o dia, investigue. Coceiras e caroços pelo corpo. Então, a nossa pele é um dos nossos órgãos que mais dá sinal quando algo se altera. Então, às vezes a gente fica nervoso
aparece uma manchinha na pele. Às vezes acontece alguma coisa e lá na frente a gente vai sentir que a nossa pele está avermelhada, que a gente começou a ter coceira. Então a pele, ela dá muitos sinais para nós de que algo não está bem ou não está em bom funcionamento. Então a gente sempre tem que prestar muita atenção nos sinais que a nossa pele dá. Ela traz até, mostra para nós quando a gente está com algum problema emocional. Pode sair algumas manchinhas, pode descascar em determinados locais do nosso corpo. Então é muito importante que a gente preste atenção em tudo isso que o nosso corpo quer comunicar. Então o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Eu sou apaixonada em estudar o corpo humano, em estudar a anatomia e a fisiologia humana. E ele sabe tudo que acontece com a gente e tudo ele dá sinais antes. Então tudo que vai acontecer com nós, o nosso corpo já vem sempre avisando que aquilo pode vir a acontecer. Se a gente faz algo que não é bom para o nosso organismo, ele também dá sinais de que aquilo não é bom para nós. Só que a gente precisa aprender a ouvir e aprender a entender esses sinais que o nosso corpo está querendo nos dar. Então, preste muita atenção em tudo que o seu corpo está querendo comunicar. E a seguir, eu vou ensinar para você uma sobremesa na taça que, além de linda, gostosa e super fácil, é baixíssima em calorias. Vamos lá? E agora já estamos aqui para fazer essa receita super especial. Eu chamo essa receita de sobremesa na taça, mas você pode dar o nome que você achar melhor aí na sua casa, porque essa foi uma receita que eu mesma inventei, tá? Então um dia eu estava em casa com muita vontade de comer um docinho e eu fui lá e procurei alguns ingredientes que eu tinha em casa e montei essa receita que ficou super especial para mim. E sempre que eu tenho uma vontadinha de comer um docinho ou vai vir alguém na minha casa e eu quero servir alguma sobremesa, algo diferente, eu faço essa receita, porque além de ser fácil, ingredientes que quase sempre a gente já tem em casa, ela ainda tem pouquíssimas calorias. Então ela também é nutritiva, você pode usar ela como pré-treino, você pode até fazer ela de café da manhã, enfim, pode abusar aí na criatividade. Então a primeira coisa, para fazermos essa receita, nós vamos quebrar a bolacha, tá? Então a bolachinha de arroz. Eu falo bolacha, tá, gente? Porque eu sou paranaense. Eu sei que existe uma discussão aí se é bolacha, se é biscoito, mas eu sou paranaense, então eu falo bolacha, tá? Mas tanto faz, gente. Então a gente vai quebrar ele. Aqui eu já tenho, ó, quebrado, tá? Mas a gente quebra com a mão mesmo, ele quebra bem fácil, tá? Quebra, gente. Quebra bem pequenininho, do tamanho que você acha ideal, tá? Mas acho que quanto menor ficar, mais gostoso fica, tá? Então vai quebrando, quebra bem. Pronto. Agora, nós temos aqui o nosso iogurte zero, tá? O iogurte natural. Nós vamos pegar o nosso whey protein ou aí o seu leite em pó, tá? A gente vai pegar aqui o leite em pó ou, enfim, o whey, que eu tô utilizando hoje um whey de baunilha, tá? E eu vou misturar, ó, vou colocar aqui no meu iogurte. Pode despejar tudo, pode ser uma medida, tá? Você que vê aí, se você gosta de mais adocicado, você coloca mais whey, porque o whey ele é um pouquinho adocicado, né? E se você gosta menos adocicado, aí você coloca menos whey, tá? Ou se você já segue uma dieta de porções aí de proteína, aí você segue a sua dieta de porções de quantidade de proteína, tá? Mas fica uma delícia. E mistura bem, tá? Coloca o whey ali e mistura, tá? Mistura, 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 que não dê pra ver o whey aqui no iogurte, tá? Então mistura bem, vai misturando, mistura, mistura. Vai. Olha, gente, fica uma pasta, ó. Bem deliciosa. E mistura bem. O cheirinho tá maravilhoso, eu adoro o cheirinho desse whey. Então mistura, mistura, mistura. Misturou. Esse aqui tá pronto, tá? Então a gente espera esse daqui. E aí a gente pega as frutas, tá? Então eu gosto de colocar as frutas picadas, mas se você prefere colocar o morango inteiro, também não tem problema, tá? Então vai aí da forma que você prefere comer a fruta. Eu acho que picado fica melhor, fica até esteticamente mais bonito, tá? E agora nós vamos pegar a nossa taça, tá?
Nossa taça vai dar uma estética bem bonita, vocês vão ver. E a gente vai começar a montar. Então, como que a gente monta? Então, a gente pega um pouquinho da nossa bolacha aqui, coloca no fundo, tá? Nossa bolachinha picada. E a gente vem montando, tá? Então, primeira camada de bolacha, segunda camada do nosso creme em cima. Então, coloca uma camada bem generosa, tá? Coloca bem aqui. E agora eu vou colocar uma camada de fruta. Então, eu vou colocar um pouquinho de morango. Gente, isso aqui fica uma delícia que vocês não têm noção. Porque a bolachinha, ela dá uma crocância, sabe? Então, fica uma delícia. Vou colocar um pouquinho de uva, porque eu adoro uva. Então, a quantidade que vocês acham que é o ideal, que vocês gostam mais, tá? Vai muito a gosto quanto de fruta que você vai colocar. Pode colocar mais uma camadinha da bolacha. Aqui. Coloca por cima. E por cima vem com o creme de novo, tá? Então, termina aqui colocando o creme, ó. Então, pode colocar uma camada bem generosa do creme agora no final, tá? Se quiser colocar tudo, você quem manda aí. Então, vem colocando, completando. Ai, gente, fica uma delícia, vocês não têm noção. Olha que lindo que fica. E aí, por cima, eu gosto sempre de colocar alguns quadradinhos de chocolate zero, tá? Chocolatezinho amargo, pra dar um gostinho especial aqui na receita. Você pode colocar ele bem picadinho também, assim, ralado por cima também fica gostoso, tá? Então, coloca aí uma quantidade que você acha gostosa. Coloca algumas frutinhas aqui ainda pra enfeitar um pouquinho, né? Pra dar uma corzinha, uma saúde. E, gente, olha que lindo! Se você visse uma receita dessa, fosse em algum lugar e visse uma sobremesa dessa, você diria que é saudável? Além de saudável, gostoso e lindo, você pode aí fazer várias fotos para o seu Instagram e também servir para sua visita aí na sua casa, tá? Então, além de saudável, é lindo demais, né? Então, aqui você também pode abusar aí da sua criatividade. Pode colocar algumas folhinhas de hortelã também para dar um verdinho, tá? Então, olha que linda. E ainda por cima você pode enfeitar um pouquinho mais, tá? Se quiser colocar algumas folhinhas de hortelã para dar um verdinho, aí você quem manda a forma como você quer enfeitar. Lindíssima, né? E além de linda, é deliciosa. E é claro que agora eu vou provar aqui com vocês. Então, vou pegar um pouquinho de cada coisa, tá? Um pouquinho do creme, um pouquinho da bolacha, um pouquinho da fruta. Gente, sério, só fácil, tá? Além de fácil, essa receita não tem erro, tá? Você vai fazer na sua casa, vai servir pro seu marido e ele nem vai saber que isso aqui é fitness, tá? De tão maravilhosa que é. É maravilhosa. Vale muito a pena. Simplesmente faça. E quando você fizer, eu quero que você me marque na rede social. Vou deixar o meu arroba aqui para eu ver você comendo de uma forma linda e saudável aí na sua casa. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu tive um crescimento muito rápido nos últimos tempos. Que eu comecei do zero, uma clínica do zero, um consultório alugado por hora, depois fui para outro consultório que era alugado dentro de uma clínica, depois fui para uma clínica de 50 metros quadrados e agora eu estou aqui numa clínica de 360 metros quadrados com estacionamento, a maior clínica de Balneário Camboriú. Mas essas coisas não aconteceram de um dia para o outro. Você aí, que agora me assiste aqui no Inspire-se, que está comigo aqui semanalmente, você vai conhecer um pouco mais da minha história e entender quem é a doutora Regina por trás das câmeras.
Eu não nasci rica, não vim de uma família privilegiada, comecei a trabalhar aos meus 14 anos em um supermercado. Então, tudo que eu conquistei ao longo do tempo foi com trabalho. E um trabalho bem feito, ele te leva mais longe. Ele faz você ser sempre bem visto. Mas por trás do trabalho, para o seu trabalho ser bem visto e bem valorizado, existem algumas estratégias e algumas coisas que eu aprendi ao longo desse tempo e eu quero ensinar isso para você. Para eu ser mais respeitada, para o meu trabalho ser melhor visto, para tudo que eu faço ser visto com mais autoridade, eu tive que entender sobre posicionamento e sobre elegância. A elegância de uma mulher, ela não tá na roupa, ela não tá numa vestimenta cara. Se você acha isso, você tá completamente errada, não tem nada a ver com isso. A elegância, ela está no nosso comportamento e na forma como a gente comunica, não só verbalmente quando a gente fala, mas também indiretamente. Então, tem algumas dicas de posicionamento e elegância que eu quero ensinar hoje para você que me assiste aqui no Inspire-se, que eu aprendi ao longo da minha carreira e estou aprendendo a cada dia e sempre vou compartilhar meu conhecimento aqui com vocês, mas são diquinhas fáceis para você que tem um pequeno negócio, colocar aí no seu negócio, para você que é empresária também e quer melhorar o seu posicionamento, você que está começando alguma carreira, ou até para você que não tem negócio, mas recebe muitas pessoas na sua casa e você quer ser melhor vista por todas as pessoas que te visitam. Então anota essas diquinhas. Primeira delas, quando você vai servir água para alguém, sempre sirva numa taça ou num copo bonito. Dá muita diferença do que você servir num copo de plástico, por exemplo. Um copo de plástico, ele não passa autoridade. Então sempre tem algum copo bonito para servir para os seus convidados, para servir para os seus pacientes, para os seus clientes. Eu tenho certeza que as pessoas já vão começar a enxergar você e o seu negócio de uma maneira diferente se você pensar nesses pequenos detalhes. Postura. Postura, sim, a sua postura. Se eu tivesse sem postura aqui, atendendo você, ou se eu tivesse totalmente sem postura aqui, gravando o Inspire-se hoje, eu tenho certeza que você não me olharia com os mesmos olhos, que você nem acreditaria nas coisas que eu estou falando. Então, a nossa postura comunica muito, comunica sem a gente falar. Então, sempre tenha uma boa postura, então mantenha os seus ombros no lugar, a cabeça sempre erguida, não importa o que aconteça. Quando a gente está mais triste, a gente acaba ficando mais cabisbaixo. Mas isso não é bom, isso não comunica algo bom, nem para as pessoas e nem para você mesma. Então, sempre mantenha uma boa postura. Tenho certeza que se você manter sempre uma boa postura, você vai se sentir melhor e as pessoas vão começar a te enxergar diferente. E a forma como você se veste. Nunca tendo uma pessoa de pijama ou uma pessoa de qualquer jeito, não estamos falando sobre vestimentas caras, mas sim sobre vestimentas que valorizem a mulher maravilhosa que você é. Então, sempre que você vai receber alguém, coloca uma roupa bonita ali na sua casa, não precisa ser aquela roupa cara de sair, mas uma roupa que você se sinta bem, porque quando a gente se sente bem, está numa boa postura, a pessoa que chega perto de nós, ela sente isso também. Então, esses são alguns detalhes sobre posicionamento e elegância que eu venho aprendendo ao longo da minha carreira e eu acho que faz muita diferença no nosso dia a dia, no dia a dia feminino. Tenho certeza que se você colocar isso no seu dia a dia, algumas coisas já vão mudar para melhor e até as coisas que você fala, as pessoas entenderão mais. E agora, eu vou receber o meu convidado especial da semana aqui. Vamos conferir? E no Inspire-se de hoje, eu tô com um convidado muito especial, o Dr. Breno Marzola. O Dr. Breno, ele é imunodermatologista. Doutor, muito prazer, obrigada por estar aqui com a gente. Doutor, eu quero que você conte inicialmente como começou a sua história, a sua trajetória na medicina, para o pessoal aí de casa se conectar um pouquinho mais. É um prazer estar aqui, uma honra. Eu me formei em 89 na Universidade Federal lá de Pelotas. Fiz formação em dermatologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na URGS. A partir daí fui para Nice, na França, fiz o meu mestrado, voltei a Porto Alegre, fiquei no ambulatório de AIDS por algum tempo, depois fui para a Espanha. Na Espanha comecei o meu doutorado e
fui terminá-lo em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires. Fui para Bento a partir de um trabalho em Bento, comecei um centro de pesquisa específico para imunodermatologia e em 2007 comecei meus trabalhos e indo para a Dinamarca, onde já terminei o meu pós-doutorado especificamente sobre antiterleucina 17, que é uma parte específica de uso de medicações na imunodermatologia, que trata doenças inflamatórias, doenças autoimunes. E toda uma correlação com inflamação hoje, né? Nosso objetivo é controle não tanto só da imunidade, mas reduzir inflamação. Isso é fundamental para as doenças autoimunes e para o dia a dia, para nossas condutas. Então, o que é, assim, para quem está em casa entender, o que realmente é a imunodermatologia? Perfeito. A imunodermatologia trata doenças inflamatórias, doenças autoimunes. Exemplo, psoríase. É uma doença inflamatória. Existem inúmeras doenças inflamatórias. O lúpus, a parte cutânea, a parte sistêmica da reumatologia. Hoje nós temos uma gama de doenças inflamatórias e principalmente hoje a correlação com estudos de inflamação, né? No meu caso, as comorbidades, o ronco, fundamental nesse controle, o excesso de peso, a obesidade, outro fator inflamatório, os abusos químicos, o excesso de uso de anabolizantes, tudo isso são condutas que podem complicar ou dificultar os tratamentos da imunodermatologia ou da reumatologia, né? E hoje estamos entrando a fundo nas imunoterapias do câncer, né? Principalmente no nosso caso, o câncer de pele, né? Com drogas, sem aquele perfil da quimioterapia clássica que bloqueiam proteínas inflamatórias. Hoje, a base da imunodermatologia é células inflamatórias, proteínas como as interleucinas, o fator de necrose tumoral, hoje, né, células inflamatórias fundamentais no câncer. Então hoje nós temos drogas que vão bloquear e do ponto de vista mais tranquilo em relação até a reações adversas, né, que uma quimioterapia clássica. E quais são as vantagens hoje, doutor, da imunodermatologia? Se a gente comparar, por exemplo, no tratamento de um câncer, né, com a quimioterapia ou com algum outro tratamento convencional da dermatologia? A grande questão é exatamente isso. São drogas que não são tão imunossupressoras. Então, o processo é um bloqueio localizado de receptores que vão diminuir o processo inflamatório e a evolução do câncer. Então, são drogas que tratam diretamente o início da doença, a partir dos gatilhos. Esse é o grande objetivo, sem usar, né, no caso, que são fundamentais hoje, a quimioterapia é fantástica, é necessária, mas o objetivo da imuno é exatamente bloquear proteínas inflamatórias. No caso, na psoríase, né? Os anti-TNFs, nós bloqueamos o fator necrose tumoral, nós bloqueamos a interleucina 17, a 12/23, a 23p19, nós bloqueamos o CD20, CD30, então nós utilizamos medicações que podem ser, que no caso são injetáveis, né? E hoje entra também os anti-JAKs, as pequenas moléculas, onde nós bloqueamos proteínas inflamatórias dentro da célula. Hoje o grande avanço na alopecia areata, pacientes que perdem todo o cabelo, no vitiligo, nós bloqueamos a JAK quinases, né? Que são proteínas intracelulares. Isso é muito interessante porque diminui muito efeitos adversos. Hoje nós vamos tratar a inflamação sem ser muito imunossupressores, sem ser muito diminuir, né, a nossa imunidade específica. Então, assim, o que pode piorar numa patologia, né?
a grosso modo falando, claro, o que pode piorar ali numa patologia pode ser esse fator de inflamação. Então, se a gente conseguir diminuir essas células inflamatórias, frear, digamos, elas um pouco, a gente consegue uma melhora ou até uma melhora total de uma patologia. Sem dúvida, sem dúvida. A grande questão hoje é que a gente chama de comorbidades, a relação de um paciente que tem um lúpus, está extremamente obeso, uma psoríase, fazer uma cirurgia bariátrica, um balão, ou condutas, né, para redução, isso é fundamental. A inflamação é um grande vilão na questão inflamatória. Se eu perco peso, muitas vezes eu reduzo muito o processo inflamatório e a doença, né? Segundo momento, ronco, fundamental, né? O ronco é um grande, principalmente hoje no risco de acidentes de carro, narcolepsia, né? Dormir ao volante. Isso é muito importante, né? Nos motoristas, né? Então, o ato de roncar, não fazer sono REM, então é fundamental utilizar um CPAP que eu vou potencializar um paciente que está usando uma medicação para psoríase, para lúpus, isso é fundamental, né? Na questão também do abuso químico, evitar excessos, né? Então, os principais, assim, fatores inflamatórios hoje seria abusos químicos, pode citar mais alguns para nós, doutor? Abusos químicos, a obesidade, né? O ronco, o excesso de uso de anabolizantes, outra questão que está se estudando muito, né, sobre irritabilidade, quer dizer, que hoje... E o uso está cada vez mais comum, né? Mais comum, pessoas então... jovens, exatamente. Né? Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente. E no próximo programa, o nosso papo com o Dr. Breno continua. Ele estará aqui de novo, falando mais sobre imunodermatologia e também tirando uma dúvida. Qual é a diferença de canabidiol e o uso da cannabis? Aguardamos vocês! Você sabia que é muito importante você ter uma visão positiva do seu futuro? Que tudo que nós pensamos hoje realiza amanhã. O nosso cérebro, ele sempre vai se programar a trazer para nós aquelas coisas que nós mesmos pensamos sobre o nosso amanhã e sobre nós, sobre quem nós queremos ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Pensando nisso, como você está se enxergando? Como você se imagina daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos? Você tem uma visão positiva sobre si mesmo? Você tem metas e planos bem claras do que você quer que aconteça? Se você ainda não tem, eu vou te dar uma dica, algo que eu faço sempre, todo final ou começo do ano, mas nós não precisamos esperar o final do ano ou início de um ano para começar alguma coisa. Você pode começar agora de onde você está. Pegue uma folha, nessa folha escreva todos os seus desejos, como você deseja estar daqui 1 ano, daqui 5 anos e daqui 10 anos. Guarde essa folha e mentalize todos os dias aquilo que você quer que se realize. Daqui 1 ano você volte e pegue essa folha de novo e eu tenho certeza que várias daquelas coisas que você escreveu, você vai ter realizado. Porque escrevendo ali na folha, materializando, você vai estar tornando aquilo já uma verdade. Então, tudo que você quer, você tem que ter essa visão positiva, acreditar, depositar toda a sua força nisso e deixar materializado. Não deixe o seu amanhã para tanto faz o que vai acontecer. Já mentalize exatamente aquilo que você quer, porque o seu cérebro vai fazer com que aquilo aconteça. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Eu adorei estar aqui com vocês, mais uma segunda-feira, trazendo muita informação, trazendo mais assuntos sobre beleza, elegância, saúde e bem-estar. Semana que vem eu estou aqui de novo. E lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Um beijo no coração e até semana que vem.